Oi, gente! Sumida por aqui, estou de volta, tentando conciliar essa vida louca de mãe, trabalho, igreja, minhas coisas pessoais, casa e fazer vídeos pro YouTube. Confesso que é mais difícil do que eu imaginava, mas eu não vou desistir, né? O importante é a gente não desistir. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história sobre toda a minha gestação, né? Eu tenho alguns vídeos no meu Instagram, um vídeo falando sobre o aborto que eu já tive, enfim, coisas pontuais, mas eu não tenho nenhum conteúdo onde eu conto a história do início ao fim, né? Se é que ela tem fim, né? Então eu vou compartilhar hoje com vocês aqui nesse vídeo tudo sobre a minha gestação, como foi a minha gestação, o que aconteceu, enfim, vou contar pra vocês. Primeiro ponto, antes de chegar na minha gestação, tem uma coisa muito importante nisso tudo que faz diferença aqui nessa história. Então eu vou ter que voltar com vocês lá no ano de 2018 e contar um episódio. Em 2017, desculpa, eu falei 2018, né? Em 2017, eu ia fazer uma viagem internacional e eu sempre tive uma menstruação muito certinha, e eu já tinha visto no meu aplicativo que eu ia estar naqueles dias na época da viagem, e eu não queria estar naqueles dias na viagem, né? Eu ia pra Disney, então eu queria, enfim, ir nos parques, ficar à vontade. E aí, na época, eu nunca tinha tomado anticoncepcional, minha mãe marcou o médico pra mim, fomos no médico, falamos, vou fazer alguns exames, ver se tá tudo bem pra você pelo menos tomar um anticoncepcional pra fazer essa viagem tranquila. Ok, fui até o médico, fiz alguns exames básicos, assim, bem básicos mesmo. E a médica me recomendou, então, um anticoncepcional. Eu ia viajar em outubro, isso era mais ou menos em julho. Então a médica falou, olha, pra ter certeza de que a menstruação não vai vir, que você vai ter que emendar uma cartela, começa a tomar antes. Acabando a viagem, você pode encerrar, né, o uso dos medicamentos, o uso do anticoncepcional. Ok. E aí eu fiz o uso, eu acho que eu comecei em agosto, não lembro muito bem. Comecei em agosto o anticoncepcional e fui até a viagem. E de fato, não entrei naqueles dias, porque eu emendei a cartela. Só que eu tinha muito problema com cólica, mas muito. E o anticoncepcional, naquele momento, também me trouxe essa cura. Porque mesmo não emendando cartela, eu não tava sentindo cólica nenhuma. Quando eu voltei de viagem, que teoricamente eu ia parar de tomar, eu conversei com a minha mãe e tudo, eu falei, eu quero continuar tomando isso, porque é mágico, eu não tenho mais cólica nenhuma. Eu tinha cólica, assim, de ficar de cama, ruim mesmo. Aí minha mãe falou, então continua, né? Continuei o uso do anticoncepcional por mais alguns dias. Eu voltei praticamente em novembro e fiz o uso do anticoncepcional dali em diante. Quando foi meio de novembro, mais ou menos, eu comecei a sentir muitas dores de cabeça. Mas assim, eram umas dores de cabeça sem precedentes. Eu nunca tinha sentido uma dor de cabeça igual eu sentia. Doía todo o lado esquerdo da minha cabeça. Doía essa têmpora aqui muito, latejava, ela pulsava. Eu sentia que ia estourar a minha cabeça. E doía até aqui embaixo da nuca. E era muito típico não é típico a palavra que eu queria usar. Era muito específico, doer exatamente só o lado esquerdo da minha cabeça e sempre nesses pontos, aqui na têmpora e aqui embaixo. E doía, latejava. Eu tinha vontade de tacar a cabeça na parede, de tanta dor. Enfim, os dias foram passando e aí eu sentia dor de cabeça um dia sim e outro também. E como uma boa, vamos dizer assim, colérica que sou, eu mesmo me medicava, eu tomava remédios de dor de cabeça e vida que segue. Eu trabalho em salão de beleza, né? Então, final de ano, novembro, dezembro, aquela loucura, trabalhando pra caramba. E eu comecei a achar que as dores de cabeça eram por uma questão de estresse, porque eu realmente estava numa época muito, assim, acelerada, ou por falta do uso do meu óculos, que eu tenho um óculos que eu, teoricamente, teria que usar pra descanso, e eu já tava bem abandonada com esse óculos, já não usava ele há alguns dias. Então, eu comecei a achar que era isso. Eu tinha 18 anos, né? Então, pra mim, essa era as possíveis causas, assim. E o dia foi passando, os dias foram passando. Houve um episódio de enxaqueca muito forte, que eu fui até o pronto-socorro, né? Então, eu procurei ajuda, fui até o pronto-socorro. Enxaqueca, toma... nem lembro o que me deram lá na veia, enfim.
na hora aliviou, mas no outro dia eu já tava com dor de novo. E foram se passando os dias. Ok, um determinado dia, não lembro quando, eu tava chegando no salão pra trabalhar e eu tive um mal súbito e caí. Eu desci do carro, tava entrando no salão, eu não consigo lembrar se eu desmaiei e aí eu caí no meu desmaio ou se eu trupiquei e caí depois. Eu não lembro muito bem como foi, eu só sei que eu tive um mal súbito, caí, desmaiei, só que eu já acordei rápido. E aí a gente achou estranho tudo, mas foi tão corrido, tão confuso que passou. Os dias foram se passando, dores de cabeça presente, vai e volta, vai e volta. E aí, no dia 17 de dezembro de 2017, é isso mesmo, 17, não, ou 18, ixi, não lembro agora, um dos dois, ou 17 ou 18 de dezembro. Eu tava num aniversário, era um domingo, eu tinha tido um pouco de dor de cabeça naquele dia de manhã, mas já nem considerava tão forte, porque eu já tava me acostumando com aquela dor. E quando eu fui eu tinha um aniversário de criança pra ir, de amigos, de uma filha de amigos muito queridos. E chegando naquele aniversário, aí é que vem, né? Eu já não tenho mais memória daquele momento. Mas segundo meu marido, que na época era meu namorado, eu estava consciente ainda. Então a gente estacionou o carro, eu entrei na festa, era uma chácara e tal. Eu tenho um leve relapso de cumprimentar algumas pessoas e de acordar dentro de um carro a 1.000.000 por hora sendo levada para o hospital. O que aconteceu nesse meu relapso? Eu tive uma convulsão, então, discurso de quem assistiu, né? Eu cumprimentei algumas pessoas e aí minha sogra disse assim pra mim: Má, a comida já tá pronta, vai comer. E eu fui em direção ao buffet, né, onde estavam as comidas. E logo do lado, assim, do buffet, tinha tipo aqueles latões de lixo, mas que são bem grandes. E meu sogro, que tava perto de mim, disse que eu fiquei estática, assim, parada. E fiquei olhando e, de repente, eu caí dentro daquela lata de lixo. E na hora que eu caí dentro da lata, me tiraram. Graças a Deus, era um aniversário onde tinham não sei quantas enfermeiras, porque a família era toda da área da saúde, e pessoas fortes pra me carregar e tirar de dentro da lata do lixo. Quando me tiraram da lata do lixo, eu comecei a convulsionar, né? Pra quem não sabe o que é uma convulsão, é uma cena bem desagradável de se ver. E eu tive esse episódio ali, eu não lembro agora quanto tempo, mas segundo eles foram bastante tempo. E eu ainda fiquei desacordada por um tempinho pós-convulsão. Bom, esse episódio, em 2017, foi o marco, então, de uma nova perspectiva e um novo olhar pra minha saúde. Quando aconteceu isso, eu fui correndo pro hospital, como eu disse. A chácara onde a gente tava, a ambulância não ia chegar a tempo, então me levaram no carro mesmo, enfim. Dali eu fui pra internação e investigação. A princípio, a primeira hipótese que se levantaram, o primeiro diagnóstico que se levantaram, é que eu tinha uma epilepsia e que eu estava descobrindo de forma tardia, com 18 anos. Mas esse diagnóstico ficou muito confuso, não fazia muito sentido, algumas coisas não se conectavam. E aí minha mãe, né, a gente deu continuidade em algumas consultas com alguns neuros, e até que uma neuro que eu passei pela consulta disse assim: olha, eu faço parte de da equipe de neurologistas da Unicamp, você se importa se eu te encaminhar pra lá, pra você ser assistida por especialistas e a gente também estudar melhor o seu caso, porque não tá fechando, não faz sentido e tal, enfim. Não, tudo bem, vamos pra Unicamp. Isso foi dezembro, né, de 2017, como eu disse. Eu fui pra Unicamp de fato, até a Unicamp me chamar, né, o Hospital das Clínicas me chamar, foi março de 2018, então dezembro de 2017 até março de 2018 foi o período que eu fiquei com o diagnóstico incompleto, mas tendo que fazer o uso de medicamentos tarja preta, porque até então eu era epilética, então a única forma de controlar os possíveis episódios de convulsão era com o Garderal. Então eu fiquei fazendo o uso desse medicamento por esse período, até chegar na Unicamp, no Hospital das Clínicas, e na minha primeira consulta com o neuro que me atendeu lá, ele olhou todos os meus exames de sangue, hemograma, ressonância, tomografia, tudo que vocês imaginarem. Inclusive a tomografia que eu fiz no dia da convulsão, ele olhou para aquele exame e ele disse assim: eu só acredito que essa pessoa está viva porque você está aqui na minha frente. Porque se eu olhasse esse exame, eu teria certeza que esse paciente veio a óbito.
Na hora eu tomei um susto, eu falei, meu Deus, como assim, né? O que tá acontecendo? Tava eu e minha mãe na consulta e ele falou, olha, você fazia o uso de anticoncepcional quando isso aconteceu? E aí eu disse, fazia. E, só um parênteses, eu não estava mais fazendo uso porque eu estava tomando o Gardenal. Na época eu falei, gente, é muito remédio. Eu mesma, por conta própria, já não estava tomando mais, mas nem imaginava o quanto aquilo era perigoso pra mim. E aí ele disse assim, ó, você teve... Ele não disse assim, tá, gente? Eu vou falar na minha linguagem normal, não na linguagem médica. Você teve uma trombose venosa cerebral, que é o entupimento de uma veia por conta de um coágulo de sangue causado pelo uso de anticoncepcional. Você possivelmente... ai, meu Deus, como que é a palavra que ele falava? Você saturou o seu sangue, vamos dizer assim. Você poderia ter tido uma trombose em qualquer outra região do corpo. É muito comum as mulheres que têm essa questão de saúde que eu tenho, ter trombose na perna, mas eu tive na cabeça, e é por isso que você teve essa convulsão, né? A sua veia, ela entupiu tanto, então todos esses meses de dor de cabeça, esses períodos de dor de cabeça, foi a veia entupindo, por isso latejava tanto. E aí, quando ela não tinha mais como coagular sangue ali, ela praticamente entrou em estado de choque, né? Enfim, eu tô falando mais uma vez um termo bem esdrúxulo, tá? Ela afrouxou totalmente essa veia e por isso você convulsionou, né? O seu sistema nervoso, ele entrou em transe, ele entrou em curto-circuito e aí você apagou. E o médico falando aquilo pra mim e eu pensando, meu Deus, eu não sei o que é melhor, não ser epilética ou... Não, com todo respeito, né? Não tem problema nenhum em ser epilético, mas até então aquele diagnóstico tava me assustando. Enfim. Ou ouvir tudo isso e pensar, eu poderia ter morrido. Era pra eu ter morrido. Então, já começa aqui toda a parte do meu milagre, né? O Senhor já me livrou da morte sem eu nem imaginar que eu estava sendo livrada da morte naquela situação toda. Dado, então, esse diagnóstico, passamos a um novo tratamento e investigação. Gardenal totalmente suspendido, não fiz nem desmame. Ele falou, corta esse remédio agora, você não vai mais tomar. O que foi outro processo difícil, o corpo sentiu, né? Eu tive muitas tremedeiras, enfim. E suspendemos totalmente, então, a tarja preta e passamos a investigar e descobrimos que eu tinha, na realidade, uma trombofilia, né? Sou uma paciente trombofólica, vamos dizer assim, o que significa uma espessura de sangue já mais grossa que resulta numa propensão, numa facilidade a ter trombose. Ponto. O que o anticoncepcional tem a ver com isso? O anticoncepcional, no meu caso, que além da trombofilia, tem uma ovulação em excesso, tem um outro nome, mas eu não vou saber o nome agora. Então, eu ovulo mais do que o normal. E quando a minha carga hormonal é muito alta, então, quando eu recebo o anticoncepcional, né? Quando o meu corpo recebe essa dose de hormônios, ele começa a se saturar de hormônios, resultando, então, no espessamento ainda mais do sangue, porque aquilo tá na minha corrente sanguínea, e entupiu a veia que causou tudo isso. Ponto. 18 anos, todo esse diagnóstico, já agradecido ao Senhor pelo milagre, pela cura, mas com vamos dizer assim, uma receita de vida diferente dali em diante. Então, qual receita seria essa? Nada de hormônios, né? Anticoncepcional, hormônio bom pra ficar forte, sem chance. Nunca passava pela minha cabeça, né? Mas, então agora pra quem, você toma alguma coisa? Não posso, só se eu quiser morrer, vou tomar alguma coisa. Enfim, nada de hormônios, muito cuidado, né? Com a sua alimentação, com o seu estilo de vida, porque você tem uma tendência à trombose. E quando você tiver filhos, você precisará fazer o uso de um medicamento, né, que nós chamamos de vacinas, eles chamam de vacinas, que é a enoxaparina, que ela é um afinador, né, esse nome é eu que tô falando, mas não é assim que fala, ela afina o sangue, porque a gravidez, ela é de risco para sua vida, né, então assim, o fato de se você tomar anticoncepcional causou isso no seu corpo, você imagina um outro ser humano se desenvolvendo dentro de você com mais doses de hormônio que aquele ser humaninho vai carregar. Então, quando você tiver
a pretensão de engravidar, você vai fazer o uso dessa vacina durante toda a gestação. Ok, 18 anos, não era nem casada, nem passava pela minha cabeça engravidar. Fim da história por aqui. Então, estamos com essa primeira parte 100% entendida, porque isso vai ter toda a diferença daqui pra frente. Pulando, então, agora para o ano de 2022. É isso? 2022. Eu e meu marido já estávamos casados, íamos fazer 2 anos de casado. E até então, na minha cabeça, eu só ia engravidar quando a gente tivesse uns 4 anos de casado. E aí, um dia, numa conversa totalmente despretensiosa, meu marido disse: amor, por que não agora? Aí eu disse: por que não? Porque agora não. Porque agora não, a gente não ia esperar 4, 5 anos. E aí ele falou: mas a gente não sabe como é que vai ser, se vai ser rápido, se vai demorar. Às vezes a gente fica aí fazendo planos, e talvez demore mais do que a gente gostaria. Vamos deixar ver o que acontece, né? Como vocês sabem, eu não posso tomar anticoncepcional, então meus cuidados sempre foram com preservativos, né? Enfim, então vamos abrir mão aí e vamos deixar ver o que acontece. Na época eu falei: não, pera, então já que a gente vai deixar pra ver o que vai acontecer, eu vou no médico antes, né? Eu tenho toda uma questão de saúde, eu já sabia que eu tinha essa questão das vacinas, então eu já vou atrás de tudo isso. Isso foi em março de 2022, finalzinho de março. Em abril, eu já estava na ginecologista que me acompanhava até então. Me acompanhava não, gente, eu tinha ido nela uma vez só e voltei nela pra uma consulta. Fui nela, falei: olha, fulana, doutora, eu quero engravidar, eu tenho um quadro assim, assim, assado, tudo isso, levei todo o meu histórico, todo o meu prontuário lá da Unicamp e tal, enfim, é isso. Ela disse: ah, tudo bem, vou te pedir alguns exames e aí a gente vê se tá tudo certo pra você engravidar. Fiz alguns exames, olha, tudo bem, tal, pode, né, pode praticar e ver o que acontece. Isso foi em abril. E relaxei, né, todo mês quando a menstruação vinha, tava perto de vir a minha menstruação, era aquela coisa, né, será que vai vir, será que não vai vir? Não contei pra absolutamente ninguém que estávamos tentando engravidar, tá? Só eu e meu marido sabíamos, minha mãe, minha sogra, enfim, nenhuma amiga, não falei pra ninguém. Porque eu sabia que poderia demorar, e aí a expectativa das pessoas ia me sufocar, então eu não contei pra ninguém. Então, foi passando-se o tempo, quando foi setembro daquele ano, então 4 meses depois, 5 meses depois, né? Se a gente considerar abril até setembro, 5 meses, era pra vir, né? Pra mim, era o dia da minha menstruação, e o dia chegou e nada. Mas eu disse: bom, um dia de atraso não significa nada. Minha menstruação sempre foi muito certinha, mas eu não vou criar expectativa nenhuma com um dia de atraso. 2 dias de atraso e nada. No 3º dia de atraso, eu falei: ai, não, agora eu vou ter que fazer um teste, porque eu já tava ficando ansiosa. E eu e o João, a gente sempre, né, muito abertos um com o outro. Eu falei: amor, não veio ainda, vamos passar na farmácia comprar um teste. Então, gente, não rolou surpresa, nunca rolou surpresa pro João, porque eu não consigo. Ele sabe tudo, ele sabe quando vai vir pra mim. Então, é difícil esconder isso dele. Aí, passamos na farmácia, comprei 2 testes. Eu cheguei com tanta vontade de ir no banheiro, de tanta vontade de fazer xixi, que na hora que eu fiz o teste, molhou um pouco a minha mão, assim, tipo, respingou um pouco. E aí, eu bati, assim, o teste, sabe? Tipo, pra sair um pouco do excesso do xixi. E na hora que eu bati, já ficou, positivo. E aí, olha... Nossa, gente, olha a minha cabeça. Eu pensei assim: nossa, o teste deu errado. Porque eu bati ele. Então, acho que na hora que eu bati, sei lá, mexeu lá dentro, deu errado. Eu desconsiderei totalmente aquele positivo. Dormi, isso era à noite. Falei: eu faço outro teste no outro dia de manhã, porque falam que a primeira urina é a melhor. No outro dia de manhã, fiz o teste novamente. O outro teste. Positivo de novo. Aí eu: amor, agora deu positivo de novo. Eu tinha vídeos desse teste, eu não sei se tem, se tiver eu vou colocar aqui, se não tiver, porque a gente apagou, e enfim, vocês vão entender mais pra frente por quê. Deu positivo. Eu falei: meu Deus, não é possível, né? E eu fui pra minha aula, eu tinha aula, né, no dia do seminário, eu e ele juntos, e eu: meu Deus, eu tô grávida mesmo, não... Como isso, gente? Como isso? Daí eu lá na aula, eu pedi um exame, pedi outro teste, aquele digital, pra entregar na minha casa, porque na hora que eu saísse da aula, eu vinha aqui em casa fazer o teste digital, porque eu queria saber de quanto tempo eu tava.
Fiz o bendito teste digital grávida. Acho que deu 2 semanas mais, 3 semanas mais, um negócio assim, eu não lembro. Falei, meu Deus, eu estou realmente grávida. Naquele dia eu não ia conseguir fazer exame de sangue nem no outro. Então, eu fiquei, né, só com os positivos, não contei pra ninguém. E no sábado, então, meu primeiro teste foi numa quarta, esses outros numa quinta. No sábado, eu fiz o meu teste de sangue. E no domingo, nós fomos viajar para comemorar nossos 2 anos de casado. Nós fomos para Gramado, então eu tenho algumas fotos, eu sei que eu tenho, então as fotos eu consigo colocar aqui para vocês. E essa viagem foi uma delícia, foi um presente do Senhor para nós, porque nós curtimos nós dois com aquela sensação de que seria a última viagem, só nós dois, possivelmente daquele jeito, né? Porque em breve seríamos 3. E eu fiz algumas fotos com a mão na barriga e tal, mas até então absolutamente ninguém sabia ainda, nem a minha família, nada. E lá em Gramado saiu o resultado do meu exame de sangue. Então, eu fiz o exame no sábado. Na segunda-feira, quando eu tava lá em Gramado, eu consegui entrar no site, ver meu beta e tal. Eu não lembro agora o resultado, mas eu ponho aqui pra vocês também. Enfim, grávida, muito feliz, né? Como eu disse, era uma gravidez que nós estávamos de fato tentando, né? Nos planejando. E eu fiquei muito feliz. Passou-se os dias, viajamos, curtimos, né? Falando do bebê e tudo mais. Quando eu voltei de viagem, eu falei, bom, agora a gente vai ter que contar pra nossa família, não dá pra segurar mais, né, porque eu queria compartilhar. E liguei pra essa minha médica, que me acompanhava, e falei, olha, descobri que eu tô grávida, assim, assim, assado, quero marcar uma consulta. Ai, então, a fulana tá de férias, ela só volta dia tal. Falei, tudo bem, marca pro dia tal. Só que esse dia era ainda 2 semanas pra frente. Então, de quando eu descobri até eu fazer o meu primeiro ultrassom, minha primeira consulta com a médica, já teria se passado praticamente 3 semanas. Mas eu falei, tudo bem, sem problema. E marquei. No primeiro final de semana pós-viagem, nós demos um jeito de reunir a minha família e a família do João, então meus pais e os pais dele, e contamos pra todo mundo nesse dia sobre a gestação, né? E ficou todo mundo muito feliz, mostramos ali o teste, papapá, enfim. Foi muita emoção. Aí um zoando, nossa, você fez o bebê lá em Gramado? Eu falei, não, gente, eu já fui grávida e tal. Passando-se os dias, tava entrando na 8ª semana, eu já comecei a ficar na expectativa pra fazer o tal do teste da sexagem fetal, né? Porque eu nunca quis fazer chá revelação, mas eu queria saber o que que era. Eu não tinha palpite nenhum, mas eu queria saber o que era. Só que eu ia entrar na 8ª semana, eu entrei na 8ª semana numa sexta-feira e eu ia fazer o teste na segunda-feira, no laboratório, e fazer meu primeiro ultrassom na terça-feira, né? Eu ia na primeira consulta na terça. Era mais ou menos assim a sequência das coisas. Quando foi na sexta-feira, que eu entrei na 8ª semana, eu comecei a sentir cólica. Uma cólica esquisita, mas pesquisava no senhor Google e dizia que isso era comum, né? Ter cólica no início da gestação, então, ok. Eu já tinha aqueles aplicativos também de acompanhar pela data da última menstruação, que dizia a semana que eu tava, né? Por isso que eu sabia que eu tava na 8ª semana e tal. Ok. Só que naquele mesmo dia eu comecei a ter um sangramento. Até então era um aspecto de corrimento, e com o passar do dia, né, ao longo do dia, esse corrimento foi parecendo-se mais cada vez com sangue. Só que naquele dia e no dia seguinte, foram dias que eu trabalhei demais, né? Eu tive noiva tanto na sexta quanto no sábado, então dia 30 de setembro e 1º de outubro, né? Eu não contei o dia que eu descobri da minha gestação, né, gente? O dia que eu descobri da minha gestação foi dia 14 de setembro. Foi isso, dia 14 de setembro eu descobri que tava grávida. Então, dia 30 de setembro eu comecei com essa cólica, mas até então tudo bem, vamos, né? Não é nada, tudo super normal. Sangramento também é normal, acontece muito, tem mulheres que têm, a gestação vai até o fim, então, sem pânico até então. No sábado, dia 1º de outubro, era aniversário da minha mãe e a cólica aumentando, aquela dor, aquele desconforto, e eu em pé o dia inteiro, e eu já me culpando, isso é culpa minha, porque eu tô o dia inteiro em pé, trabalhando, meu Deus, e agora? Será que tá acontecendo alguma coisa? E sangue. E eu, né, já tava de absorvente, porque realmente era bastante sangue. Bem parecido com uma menstruação mesmo. Naquele mesmo dia, como eu disse, era aniversário da minha mãe, quando acabou meu expediente, fomos na casa da minha mãe, jantamos em família e tal, e a cólica persistindo. Quando eu saí de lá, eu falei pro João, falei, amor, eu ainda tô com muita dor e tá sangrando muito. Ele disse, você quer ir no hospital?
Na hora eu pensei assim, meu Deus, mas eu sei que se eu for no hospital agora, eles não vão fazer ultrassom, porque era um sábado à noite, e esse tipo de coisa eles só fazem se você está internado, enfim. Ai, será que eu vou no hospital? Será que eu não vou? Aí eu falei, quer saber? Vamos, né? Eu não quero nunca me culpar por não ter procurado nenhum tipo de ajuda. Então, sábado, 10 e pouco da noite, fomos pro hospital. Chegando no hospital, foi rápido, assim, o médico já me chamou. O médico me chamou, expliquei tudo pra ele. Ele falou, olha, eu não vou fazer toque em você, eu não vou, não tem como eu fazer nenhum tipo de ultrassom, porque só quando o paciente tá internado e tal. Mas assim, ele foi muito, na minha opinião, tá? Ele foi muito querido e muito franco comigo. Ele disse, olha, se você estiver abortando esse bebê, não existe nada que você faça agora que impeça que isso aconteça. O aborto, nas primeiras semanas de gestação, ele é considerado a inteligência do corpo, né? De possivelmente não estar conseguindo evoluir aquela gestação de forma correta e saudável. Então, o seu corpo entendeu que existe algo de errado, que essa gestação não está indo da forma como deveria e por isso ele mesmo interrompe. Mas se é alguma outra coisa, o seu corpo também é inteligente para lutar com isso. Então, vai para casa, faz repouso, espera a sua consulta de terça-feira com a sua médica para ver o que ela faz, né? Pode tomar esse remédio aqui para aliviar um pouco da cólica, mas fica de repouso e tal. Gente, isso me matou, né? Essa afirmação dele. Falei, meu Deus, como assim, né? A gente fala, mas ninguém quer passar por isso. Ok? Fui pra casa. Chegando em casa, quando a gente entrou no elevador, os dois quietos, né? A gente não conseguia nem se falar. A gente entrou no elevador, eu senti dentro de mim, né? Sair uma coisa. E aí, com todo respeito, parece até um pouco... tô sendo bem aberta com vocês. Eu senti cair de dentro de mim mesmo alguma coisa na minha calcinha. Na hora, eu segurei na mão dele, tinha mais pessoas dentro do elevador, eu segurei na mão dele, olhei pra ele. Quando a gente chegou no meu andar, eu entrei correndo aqui pra dentro de casa e fui direto pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu vivi uma das piores cenas que eu já vivi em toda a minha vida, né? Eu não consigo nem descrever, mas se você já viu, você sabe exatamente do que eu estou falando. Eu, de fato, tinha expelido ali o embrião e o seu dentro do saco gestacional por inteiro, né? Então, eu tive um aborto 100% espontâneo e completo, né? Eu expeli por inteiro o saquinho gestacional, assim, era bem pequenininho. E dentro tinha o embriãozinho, dava pra ver, né? Apesar de ter muito sangue, eu bati o olho rápido, não quis olhar por muito tempo, mas fotografei. Por quê? Esse mesmo médico que me atendeu ali no pronto-socorro, ele disse, olha, eu vou te passar meu WhatsApp, eu tô de plantão aqui. Qualquer coisa você me manda mensagem. Enfim, e aí, aquele choro, aquela situação, né? Horrível. Mas eu sempre falo que quem tem o Senhor vive coisas assim, é uma loucura. Eu ainda dormi. A gente deitou na cama, eu falei, Senhor, não tem nada que eu possa fazer agora. Eu preciso dormir, eu preciso descansar. E eu dormi aquela noite inteirinha, apaguei. No outro dia, eu não consegui ficar de repouso, tá? Confesso. Também não havia nada que eu pudesse fazer pra reverter aquela situação. Mas eu também não contei pra ninguém. Porque eu disse, bom, eu não sei, né, se aquela gestação era gemelar. E será que eu expulsei só um embrião e tem outro? Então eu não contei pra ninguém. Passamos o domingo, normal. Fomos na igreja, almoçamos com a família e ainda toda aquela expectativa sobre eu estar grávida e no fundo eu e o João sabíamos que talvez eu não estaria mais. E eu orei muito naquele dia, em determinados momentos do culto de oração eu falava, Senhor, traz vida de novo, o Senhor é poderoso, eu não aceito. Enfim, eu tive toda a ação, atitude de fé, né, que uma boa crente teria diante de tudo isso. E porque eu cria no milagre ali que o Senhor realmente poderia fazer. Mas o milagre que o Senhor queria fazer na minha vida era um pouco diferente do que eu achava que deveria ser. E aí no outro dia eu falei, não vai dar pra aguentar até terça, essa tortura tá me matando. Logo cedo eu liguei no consultório da médica e falei, olha, é o seguinte, aconteceu isso, eu já tô grávida, né? Enfim, como eu já tinha marcado a consulta, eu preciso urgente que ela me atenda hoje. Aí a secretária falou, então vem tá hora. Fui correndo. Lá naquele consultório, ela não tinha ultrassom, então ela me examinou assim, né, conversou comigo, falou, ó, vou te mandar pro consultório da fulana, que é só ultrassom, você vai lá na fulana, a fulana vai fazer ultrassom e a gente vai ver de fato o que tem aí. Fui pra outra fulana, chegando lá,
né, a nossa certeza, o nosso veredito de que, fato, eu tinha tido um aborto por completo, né? Eu falo, quando ela colocou, foi o transvaginal, então, quando ela começou a fazer o exame, que eu olhei assim no televisorzinho e eu não vi nada, eu tinha certeza, porque eu sabia como teria que ser, né, o exame, a imagem. Então, eu tinha certeza ali que realmente o aborto tinha acontecido. E foi horrível, né? Eu desabei a chorar. Tudo que eu já tinha chorado no sábado, eu voltei a chorar ali naquele momento. A médica me abraçou, muito querida, muito... Ela foi muito doce, né? Falou, né, fica tranquila, você é nova, você vai conseguir engravidar de novo, tal, enfim. E fomos pra casa, desolados, né, mudos. Tivemos um dia de luto, um dia de cinzas aqui em casa. Foi uma segunda-feira de neblina, foi uma segunda-feira triste. Choramos demais, sofremos demais, compartilhamos com toda a família mesmo naquele dia por mensagem, né? Porque eu tinha que contar, porque as pessoas não paravam de me mandar mensagem, dar parabéns, me mandar presente. Enfim, compartilhamos com toda a família e entendemos que a gestação havia sido de fato encerrada e não tinha bebê a caminho mais. E aí, gente, nesse dia mesmo, o Senhor já me trouxe várias confirmações de que Ele estava, na verdade, me livrando da morte, me livrando de algo. Por quê? Lembra toda a história que eu contei no início do vídeo? Então, essa médica que estava me acompanhando, ela disse pra mim assim, no dia que eu fui nela, né, já pós-aborto, eu falei, doutora, será que não era, né, eu tinha que fazer uso daqueles medicamentos que eu comentei com a senhora, daquele diagnóstico que eu tive, papapá? Ela disse, eu não vejo necessidade, você teve apenas um episódio, o seu índice, o seu fator Vedline, que é um exame que se faz para saber se tem trombofilia ou não, ele não deu tão alterado, sua alteração é muito baixa e tal. Enfim, na opinião médica dela, não estou dizendo que ela está errada, mas na opinião médica dela, não havia necessidade de eu fazer uso do medicamento. Então, eu comecei a entender algumas coisas e ver que talvez o Senhor estava me livrando de uma possível tragédia futura, né? Não sabemos se aquela gestação continuasse, se eu sobreviveria e o bebê, consequentemente, por conta dessa negligência médica, com todo respeito. Ela é uma médica muito renomada aqui, enfim, ajudou muitas pessoas, salvou a vida de muitas pessoas, mas pra mim houve esse comportamento equivocado da parte dela e que poderia resultar numa coisa irreversível, né? Que seria o meu óbito mesmo, por uma questão de todo o histórico que eu já contei pra vocês. E aí, gente, resumindo, né, que o vídeo vai ficar enorme. Eu falei, quer saber? Não é agora, né? Tentamos, conseguimos, ok. Acho que agora não é a hora. O Senhor não deve querer que seja esse o momento. Vou desencanar. Mas, essa mesma médica, no dia que eu fui lá, tal, enfim, que eu já tinha tido um aborto, pós-exame, ela fez um Papa Nicolau em mim, só pra ver se tava tudo certo. Ela falou, seu útero realmente tá limpo, não tem nada, não ficou nenhum resto, é super... falou lá, não lembro agora. Ela falou, mas o seguinte, agora, se você for tentar de novo, espera 3 meses, porque assim, seus hormônios estão totalmente desregulados, até você regular tudo vai demorar, você vai ficar ansiosa e a gente não tem como falar nada agora. Então, espera 3 meses. Eu falei, não, doutora, eu nem quero agora, quer saber? Agora quem não quer mais sou eu. E passou. Mas no fundo, né, quem já sofreu o aborto sabe o quanto a gente continua sangrando no silêncio, né? É o que dizem no aborto, quando uma mãe enterra um filho, todo mundo abraça ela e deve abraçar mesmo, deve consolá-la. Mas normalmente quando uma mãe sofre um aborto, claro, não se compara a uma mãe que teve aquele filho, né, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, normalmente quando a mãe sofre um aborto, ninguém consola-se por pouco tempo aquela mulher, né? A sociedade implica que ela tem que seguir com a vida. Então, até mesmo num trabalho, não existe uma licença para uma mulher que sofreu um aborto. Ela volta a trabalhar no outro dia como se nada tivesse acontecido, né? Enfim, é isso que eu quis dizer, que pro aborto existe esse pouco consolo na sociedade. Porque a sociedade ainda coloca o aborto como um problema da mãe. A mãe tem algum problema. Deve ter alguma coisa de errado nela. Enfim, sociedade ainda doente, né? E não evoluída. Ok, então eu decidi que eu não queria mais, né? Ainda sofrendo, mas decidi que eu não queria mais. Vida que segue, passou.
Isso foi em outubro, né, gente? Tudo isso foi em outubro. Meados de outubro, a minha segunda mãe, a Juliana Berto, né, pra quem me acompanha no Instagram sabe quem é, falou pra mim, olha, eu conversei com uma amiga que aconteceu a mesma coisa com ela que aconteceu com você, e ela foi numa médica tal. Você tem que ir nessa médica, porque ela é especialista em gravidez de risco, e nananã, investigar o que aconteceu, porque tá esquisito isso. Eu falei, não, eu não quero ir em médico nenhum, eu não vou em médico nenhum, tá ótimo assim, eu não vou tentar mais agora, deixa. Não, você tem que ir nessa médica, tal. E ficamos naquele bate-boca. Resumo, ela pegou o meu celular, mandou uma mensagem pro WhatsApp da clínica e marcou uma consulta pra mim pelo meu WhatsApp. Isso era outubro, a consulta era só pra dezembro, porque a médica era muito concorrida. Eu falei, tá bom, até dezembro eu vejo o que eu vou fazer na minha vida. E o tempo foi passando, né? E eu assim, vou nessa médica só pra ver o que vai dar. Enfim, entramos em novembro, era a Copa do Mundo 2022 e tudo rolando. Um dia eu me liguei, né? Como eu disse pra vocês, gente, minha menstruação realmente desregulou pós-aborto. Quem já teve o aborto sabe como é. Fica tudo louco, então eu não sabia mais quando ia descer, se não ia descer. Tem mulher que fica um tempo sem menstruar pós-aborto ainda, enfim. Então tava muito louco o negócio. Passou-se uns dias, final de novembro, era pra vir minha menstruação. Eu já nem tava mais tão atenta, mas eu entrei no aplicativo e vi que teoricamente era pra descer pra mim naquele dia. Falei, nossa, é pra descer pra mim hoje. E aquele dia passou. Por que eu disse que era Copa? Porque teve jogo do Brasil naquele dia. E nada. E naquele mesmo dia eu fui no shopping, com a Ju também. E aí a gente tava na loja, assim, na Zara, e eu olhei um manequim com uma roupa de criança, e eu olhei e falei assim... Me deu um negócio e disse, você vai ser mãe de menina. E eu, hein? Pensei na hora. Um dia eu vou, mas agora não. Já tava nesse nível, querendo saber mais da conversa, do assunto. Enfim... Passou. E nada. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6, 10 dias de atraso da minha menstruação. E aí eu disse, olha, chega, né? Vamos fazer um teste. Porque eu não queria achar que eu tava grávida. Eu não queria criar expectativa pra isso, sabe? Foi muito frustrante não estar grávida. Perder o bebê. Então, eu não queria fazer um teste, enfim. Só que eu também precisava saber. Porque se eu tivesse, eu tinha que correr atrás de tudo aquilo, né, de todos os exames, enfim, pra evitar que acontecesse o que aconteceu da primeira vez. Evitar, assim, né, gente? Me organizar pra entender como meu corpo estava lidando com a gestação. Nós não temos como evitar muitas coisas. Fiz um teste. Na verdade, sim, vamos lá. Eu estava já muito esquecida, com uma dor na lombar, o seio doendo, um sono, mas eu não achava que eu tava grávida. E aí o João falou assim, você está grávida. E eu não estou grávida, eu não estou grávida, eu não estou grávida. Faz um teste. Fui na farmácia, comprei um teste de R$7. Nunca vou esquecer. Cheguei aqui em casa com tanta vontade de ir no banheiro, mais uma vez. Eu sou assim. Eu não coloquei celular pra filmar, eu não fiz nada. Eu simplesmente fiz o xixi e tal, enfim, coloquei o negócio. Quando eu coloquei, eu fiz um potinho, coloquei o teste. Quando eu coloquei, ele já, os 2 tracinhos. A minha única reação foi, meu Deus, eu tô grávida. Não passava pela minha cabeça que eu ia terminar aquele ano grávida. Pra mim, aquele ano tinha sido um ano de luto, né? Eu não imaginava que o Senhor iria me surpreender, me dando vida novamente. E aí, gente, né, resumo de toda a história até aqui, foi isso. Então, contando em dias, eu engravidei 40 dias depois do aborto. Então, eu tive o aborto dia 1º de outubro e, pelos cálculos, eu engravidei dia 14 de novembro. Então, 44 dias ali pós-aborto foi quando eu engravidei de novo e descobri esse dia da descoberta, dia 7 de dezembro de 2022, que estava grávida novamente, que é da minha Manu, da minha promessa, do meu Deus conosco, que é essa boneca que vocês conhecem. Sério? O que já? Verdade, Maria. João! O quê? Já tá grávida.
que enche a minha vida de alegria, não só a minha vida, mas de todas as pessoas que convivem com ela. Então, realmente a Manu não foi um bebê planejado. Ela foi um bebê que o Senhor me presenteou. Eu não estava nem mais pensando em engravidar, mas o Senhor me deu esse presente para mostrar para mim que quem tem o controle absoluto de todas as coisas é Ele, quem sabe de tudo é Ele, e quem estava a todo momento no controle de tudo era Ele e não eu. E toda essa questão da médica, gente, por que eu estou dizendo isso pra vocês? Porque a minha consulta, que era só uma consulta de investigação, virou pra Natal, né? Já era na semana seguinte do momento que eu descobri que estava grávida, já fui lá, já fiz ultrassom, já deu pra ouvir coraçãozinho. Então, e com uma médica maravilhosa, que já teve uma conduta totalmente diferente. Então eu saí do consultório já com a receita para comprar as vacinas, a enoxaparina. Fiz o uso da enoxaparina durante toda a gestação, mais 40 dias pós-parto, para que pudesse ter uma gestação tranquila, e tive muito saudável, muito seguro, um parto super tranquilo, super seguro, né? Com todos os riscos que ainda eram possíveis. Para quem tem trombofilia e faz uso de enoxaparina, sabe quais são os riscos, hemorragia, enfim. Mas foi tudo perfeito, conforme o Senhor estava realmente conforme o Senhor já havia determinado. E a Manu veio ao mundo. Então essa foi a minha história, né, de como eu engravidei, de toda a minha questão de saúde. Ficou enorme esse vídeo, eu tenho certeza, mas pra quem quer ouvir, gosta de ouvir, coloca aí no 2, talvez, enfim, assistiu o vídeo inteiro. Obrigada por ter chegado até aqui. Me contem o que mais vocês querem ver, se vocês querem falar mais algum assunto sobre a gestação, que eu posso trazer aqui pra vocês, que a gente vai compartilhando, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.